Bom dia, gente. É, Estamos aqui para fazer a apresentação, tá, da nossa atividade da disciplina Teste de Software. Nós estamos fazendo essa disciplina na Universidade do Estado do Pará, professor Dr. Fabrício Farias. E a nossa atividade consiste, né, em estruturar aqui de forma sistemática a temática de teste de software. Então, nós vamos estar abordando nessa aula alguns testes, né, para que a gente venha aprender de uma forma tanto teórica quanto prática acerca desse tema, né? Basicamente, a gente vai sistematizar da seguinte forma: a gente vai aqui falar um pouco sobre esse estudo aprofundado, né, não abordar 4 ferramentas. Dentre as ferramentas está o teste unitário, teste integrado. Nós vamos também falar sobre o teste de carga e o teste de estresse. Vamos fazer uma abordagem geral, né, acerca dessas ferramentas e aqui teórica. Depois a gente vai passar para a segunda parte, que vai ser uma parte prática, onde a gente vai estar mostrando a instalação dessas ferramentas de teste, né, como a gente pode estar configurando, e vamos fazer também uma demonstração prática. Dentro dessa demonstração prática, a gente vai estar disponibilizando uma documentação, né, e o projeto para que vocês possam ter acesso, né, no GitHub e também fazer junto conosco. Tá? Nós vamos estar executando aqui alguns testes reais e vamos estar programando, né, algumas práticas aqui para fazer esse teste. Essa aula vai ter uma duração de cerca de 60 a 120 minutos, ou seja, de 1 a 2 horas de tempo. A gente vai estar fazendo essa integração prática, né, para que vocês possam estar entendendo melhor a questão do teste de software. Nós vamos estar utilizando aqui algumas ferramentas para que vocês possam estar entendendo. A nossa dinâmica vai ser entender, né, essa parte teórica, depois a gente vai fazendo essa ilustração aqui no ScaleDraw, né, mostrando o fluxo mais ou menos dos testes, como eles funcionam, para que vocês possam estar abstraindo de forma mais clara como é que funciona esses testes, beleza? Então, também nós vamos estar utilizando o VS Code para estar programando, né, algumas classes aqui, algumas funções, construindo aqui algumas coisinhas para que a gente possa estar testando. Vamos estar utilizando também outras ferramentas que mais à frente na aula a gente vai estar mostrando para todos, beleza? Então, vamos lá fazer essa abordagem, né? Nessa aula, nós vamos estar dividindo aqui nessa atividade em 2 classes de teste. A primeira classe, né, nós vamos estar falando sobre os testes funcionais e depois dos testes não funcionais, né? E a gente vai entendendo aqui melhor, né, ao decorrer dessa dissertaçãozinha aqui. Então a gente vai conversando e vamos aprendendo e discutindo de forma teórica e prática. Então vamos lá. A gente vai estar abordando um estudo aprofundado de teste de software, né? Uma abordagem teórica e prática. Na visão geral, né, dos tipos de teste, que seria o teste de software, né? O teste de software, basicamente, ele constitui, né, nessa fase crítica no processo de desenvolvimento, destinado a avaliar a qualidade, nós vamos avaliar o desempenho e a confiabilidade dos sistemas computacionais. Tá? A literatura especializada, né, ela classifica o teste em 2 categorias, como já falei para vocês, que são os testes funcionais e os testes não funcionais. Cada qual com objetivo e abordagem e métricas distintas, porém eles se complementam, né, são complementares nesse processo de garantia da qualidade.
Quando a gente fala acerca dessa visão geral, a gente tem que entender a qualidade, o desempenho e essa confiabilidade. Se eu tenho um sistema X, esse sistema ele vai. Deixa eu trocar aqui, ficar melhor aqui, só um instante. Se eu tenho um sistema, aqui fica mais apresentável, tá? Nós vamos chamar esse sistema de sistema X. Né? Esse sistema X, o que acontece? Ele vai ter que me entregar alguns resultados. Né? Eu quero que ele faça alguma coisa. Então, eu tenho que avaliar essas métricas. Né? A qualidade do sistema, o desempenho dele, se de fato ele tem confiança. Digamos que, quando a gente vai falar de confiança, a gente está falando sobre o que ele faz. Né? Tipo, você quer que o sistema faça a soma de dois números. Então, o que ele faz, entendeu? O que o sistema faz, seria um caminho, e o que você queria que ele fizesse. Peraí. Então tá. Vamos pensar assim. O que de fato ele está fazendo? Digamos que ele vai fazer aqui essa soma, né? Eu tenho aqui o A mais o B. Então, ele vai ter que me retornar um valor X aqui. Eu quero que o meu sistema faça a soma de A e B. E o sistema, ele não está fazendo a soma, digamos, ele está fazendo a divisão. Então, aqui que vai entrar no que de fato é essa qualidade, né, essa confiabilidade do sistema. Por isso que existe os testes. A questão do desempenho, né, e a qualidade, em quanto tempo ele vai fazer, como ele vai fazer. Então, tudo isso a gente vai estar testando para que esse sistema ele possa, de fato, estar entregando o que realmente a gente quer que ele faça e o que a gente realmente quer e está precisando. Então, para isso que a gente destina a essa área, né, da engenharia de software para estar fazendo esses testes, né, para avaliar esses parâmetros, né, esses retornos. Então, nós vamos conversar primeiramente aqui, né, sobre esse teste, né, funcional. Né? O que são os testes funcionais? Essa definição abrangente a gente vai entender aqui. Os testes funcionais, eles representam uma abordagem de verificação que ela vai fazer, ela vai examinar, olha só, vai destacar se os componentes do software operam em conformidades com os requisitos funcionais especificados. Voltando aqui, digamos que eu tenho um requisito, voltando aqui ao nosso exemplo que a gente vai estar utilizando, nós vamos dizer aqui chamar de requisito funcional 1, né? Requisito funcional 01. E esse requisito funcional vai ser que nós vamos ter que o sistema somar dois números. Esse aqui é o meu requisito. E no meu sistema, esse requisito ele vai ter que ser obedecido. E qual é o tipo de teste que eu vou estar utilizando? Qual categoria de teste? Funcional ou não funcional? Como nós estamos falando, né, de um componente do software, ou seja, o que está dentro do sistema, se ele está operando em conformidade com os requisitos ou não, nós vamos ter que estar utilizando um teste funcional, porque ele depende dentro desse sistema. Ele está aqui nessa camada aqui, ó. Então, o teste funcional, vamos botar aqui teste funcional, tá? O teste funcional e nós vamos botar aqui o software. Vou botar aqui. Aqui vai ser o nosso software.
Então, ó, você percebe que o meu teste funcional, ele vai estar fazendo essa escala aqui, ó. Ele vai estar fazendo essa escala. Ele vai testar o software em si, o sistema em si, os componentes desse sistema. Então, seguindo aqui, esta modalidade ela concentra-se nesse comportamento externo do sistema, avaliando as funcionalidades oferecidas ao usuário, sem considerar a implementação interna, né? Então, segundo o Pressman, melhor dizendo, não sei, me perdoa as minhas pronúncias em inglês, que são horríveis. O teste funcional ele tem como objetivo primordial demonstrar que as funções do software, olha só, demonstra que as funções do software são operacionais, ou seja, funciona. E que a entrada ela é propriamente aceita e que a saída é corretamente produzida. Ou seja, no meu teste, eu vou considerar aqui que o meu requisito funcional de somar dois números, o que eu quero que ele faça? Eu quero que fazer aqui, cadê? Eu vou ter que pegar aqui que A mais B, ele vai ser igual, vai ser igual a X. Então, se essa aqui vai ser minha função que eu estou escrevendo, então eu espero que A mais B seja X. Isso vai estar obedecendo o meu requisito funcional. Aí, isso vai estar obedecendo o meu requisito funcional. Então, o meu teste funcional também ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar testando esse parâmetro aqui. Digamos que aqui eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Já vou matematicamente representar essa função que o meu sistema vai fazer. Digamos que 10 mais 10 seja igual a 20, né? Esse aqui que seria a soma de dois números no meu sistema é igual a 20. Então, o que é que o meu teste funcional ele vai fazer? Ele vai testar essa condição aqui, expondo a uma situação. Quando a gente vir falar já aqui do teste unitário, eu vou demonstrar de forma mais prática. Qual a entrada, né? É aceita, vamos aqui. E esta abordagem alinha-se estreitamente com a experiência do usuário, validando se o sistema executa as operações, né, esperadas conforme definido nos requisitos. Então, esse teste funcional ele vai fazer isso. Dentro desses testes funcionais, eu tenho dois testes. Eu tenho o teste unitário, né, ou o unit test, e também eu tenho aqui o teste de integração, né, que é o integration test ou teste de integração, que estará sendo abordado nessas aulas. Porém, existem outros testes, porém nós vamos focar aqui na atividade exigida pelo professor doutor esqueci agora até o nome do meu professor, Fabrício Farias. Perdão. Então, nós vamos aqui estar fazendo essa abordagem. Vamos entender o unit test. O teste de unidade, ele constitui na base da pirâmide, né, de teste, focalizando a menor unidade testável do software, tipicamente funções, métodos ou classe isolada. A gente vai ver aqui que ele foca aqui, ó, em funções, métodos ou classes isoladas. Você vai ver aqui também que ele define aqui, esse outro autor, define que o teste de unidade é o processo de exercitar unidades individuais do código-fonte. Para quê? Para verificar desempenho e se eles desempenham corretamente as funções designadas. Tá? Então, ou seja, se de fato o que eu estou mandando fazer está sendo realizado. Se você for verificar aqui, nesse teste unitário, nós vamos dizer que isso aqui seja um método, né, uma classe ou uma função em si. Nós vamos pegar esse teste aqui, teste funcional, e nós vamos dizer que aqui
nós vamos ter um teste unitário. Digamos que nessa aba aqui de software, nós vamos dizer que agora, agora ele não vai ser só um software, ele vai ser, nós temos aqui o teste funcional, que vai ser o software, e esse software nós vamos chamar aqui somente que ele está testando um método de uma classe. Esse método nós vamos botar aqui, tá? Tá. Então, esse método, qual é? Vai ser, digamos que seja um método somar, né? Ele vai estar somando dois números aqui. Então, como a gente vai estar testando só esse método em si, a gente vai estar pegando um teste unitário, que diferente, né, do outro teste, que é o teste de integração, ele vai verificar apenas uma unidadezinha do... Ficou feio, peraí, deixa eu ajeitar. Tá. Ele vai pegar aqui, vai ser o nosso unit test. Unit test. Tá? E a gente vai fazer o que aqui? Se eu estou dizendo que 10 mais 20, que 10 mais 10 é igual a 20, e eu quero testar essa função, aqui no meu teste de unidade, eu já vou fazer o seguinte, eu vou dizer que no meu teste, o primeiro parâmetro é o valor que eu espero, ou seja, o 20. O segundo parâmetro que eu vou passar é o valor, né, de A, ou seja, o valor da variável A, mais o valor da variável B. E o que eu espero nesse meu teste é que 20 seja igual isso daqui. Ou seja, o 20 que eu estou testando, ele tem que ser igual. Tá? Gente, deixa eu só confirmar aqui se está gravando de fato. Tá gravando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto tempo já tem. Tá, 17. Então, vamos lá. Então, a gente vai observar que nesse teste eu já espero isso. Por quê? Porque eu estou dizendo que... Vou voltar aqui. Eu estou dizendo que a minha função 10 mais 10 é igual a 20, né? Então, o meu teste de unidade, eu já vou dizer qual é o valor que eu espero do resultado da soma desses dois números. E esse aqui é o unit teste, porque eu poderia estar testando aqui, digamos que esse método só que eu estou chamando, mas poderia ser aqui também uma classe, poderia ser uma função e etc. Então, só que aqui eu estou fazendo, digamos que aqui eu tenho a classe, dentro de uma classe eu tenho uma função, dentro da minha função eu tenho meus métodos. Né? Para quem conhece programação orientada a objetos, fica mais fácil abstrair esse conceito. Né? Então eu tenho a minha função, aqui eu tenho meus métodos, né? Isso aqui seria, tudo isso aqui seria o meu software, deixa eu tentar encapsular aqui, seria um módulo que a gente chama, né? Vou pegar aqui, deixa eu tentar puxar mais um pouquinho para cá. Ó, seria esse módulo que a gente vai estar chamando. Então, eu posso testar dentro desse meu teste funcional isso, as minhas classes, as minhas funções e os meus métodos. Porque vai obedecer o que a teoria está colocando para a gente. O que é que ele está fazendo? Ele está testando aqui, basicamente, funções, métodos ou classes isoladas. Tudo que tiver isolado, eu posso testar, né, de forma unitária, fazer o unit test. Dentro desse teste, mais à frente a gente vai observar de forma prática que existe formas de nós testarmos isso, né? Mas eu vou estar utilizando, dentro do projeto que a gente vai fazer na parte prática, o PHP Unit. Nós vamos estar fazendo os testes em PHP
né? O nosso código vai estar sendo escrito com PHP, então a gente vai estar utilizando isso. Então, tudo isso aqui eu vou estar fazendo de forma automatizada, não vai precisar escrever a função praticamente aqui do zero, porque a framework em si já vai estar observando isso aí. Então, isso aqui vai ser o nosso teste de unidade, tá? Já quando a gente vem falar aqui já do outro tipo de teste funcional, nós vamos estar falando aqui, cadê? Deixa eu finalizar essa parte aqui, questão dos objetivos. Olha aqui. A fundamentação teórica dos testes unitários, eles assentam, né, no princípio do isolamento. Como eu falei para vocês, tudo que tiver isolado, a gente vai estar usando o teste unitário. Cada unidade é testada independentemente de dependências externas, utilizando técnicas como o muck, stub, e para assimilar o comportamento necessário. Os objetivos e os benefícios. A implementação sistemática de testes unitários, eles vão proporcionar múltiplos benefícios, né? Quais deles? Por exemplo, primeiro, você vai detectar de forma precoce os defeitos. Depois você vai facilitar a refatoração. A sua documentação vai estar viva e o seu design melhorado. Vamos lá. Digamos que você está fazendo o seu software e o seu software, quando você terminou, você não testou, e aí quando você vai verificar, está dando um retorno errado. Digamos que por alguma coisa aconteceu que eu, em vez de eu ter aqui o número 20, digamos que 10 mais 10 está saindo 19. Então, se você testar, você vai conseguir ter essa detecção de forma precoce. E quem conhece os princípios da engenharia de software sabe que quanto antes você identificar o problema, menor vai ser o seu custo no projeto. Imagina assim, você está construindo um prédio, né? E aí você fez um pilar errado. Chegar lá no final, na hora de inaugurar o prédio, você percebeu que o pilar que você instrumentou, né, estava errado. Eu vou trazer um caso, eu acho que foi em Belém. Fizeram um prédio, esse prédio esqueceram de fazer um cálculo, todos os prédios têm uma piscina por andar, e aí esqueceram de calcular o peso da água na piscina. Então, por conta disso, o prédio não pôde utilizar as piscinas. Então, imagina se esse teste, essa atenção tivesse sido no início do projeto. Tenho certeza que teria um custo muito menor. Então, esse é um dos objetivos, os benefícios. Você vai facilitar a refatoração, porque a segurança, né, para modificar o código com confiança, isso daí vai te dando mais flexibilidade dentro desse projeto, né? Essa documentação viva, ela serve, né, como especificação executável do comportamento esperado, ou seja, você vai estar sabendo ali passo a passo o que está acontecendo, você vai documentando, vai comentando o seu código para que no futuro você saiba o que aquilo está acontecendo, para onde ele está apontando, como ele chegou até lá. E, enfim, uma das características, né, do teste é a atomicidade, ou seja, testar, né, uma condição única, né, cada teste verifica uma única condição ou comportamento, ou seja, um ponto minúsculo, né? Ela não considera todo o sistema. Digamos que isso aqui fosse o sistema, mas ela vai considerar apenas essa atomicidade, apenas esse ponto minúsculo, né? A independência, digamos que dentro do sistema, para quem já desenvolve, sabe que a gente tem várias tecnologias que se integram, né? Que conversam entre si como uma rede. Então, você sabe que o teste unitário ele vai ter independência, ele não vai possuir relacionamento para funcionar. Sozinho ele já funciona. Rapidez, a execução dele é milissegundos, né, para permitir o feedback contínuo. E assim, né, você vai ter a rapidez, vai ter o determinismo, para ir considerando, né, essas características. Agora vamos falar sobre o teste de integração.
Quando a gente fala do integration test, a gente já sai desse campo unitário, né? A gente já vai começar a falar de um teste um pouco mais, digamos que robusto, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu montar. Ele ainda é um teste funcional, porque ele vai estar verificando o que de fato ocorre no sistema, tá? Ele é um teste funcional. Teste funcional. Só que agora, se você for observar aqui, nós estamos vendo aqui que esse teste unitário ele só está considerando esse módulo aqui. Ou seja, apenas essa classe, essa função e os métodos dessa classe. Só que agora nós não vamos estar falando apenas de uma classe. Nós vamos estar falando de uma integração de várias classes. Nós vamos ter aqui o nosso software. E esse software ele vai fazer o quê? Ele não vai possuir mais apenas um módulo. Ele já vai ter, para realizar esse teste, ele vai ter que ter mais de um módulo. O módulo são as classes, tá? Quem tiver dúvida aí que está iniciando na programação, né? Isso aqui são nossos módulos. Então, agora, como a gente está falando de teste de integração, né? O nome já é bem propositivo. Teste de integração. Deixa eu escrever aqui no inglês. É Integration Testing. Acho que é assim. Então, esse meu teste de integração, o que ele vai verificar? Ele vai verificar o relacionamento, tá, dessas duas classes. Como é que essa classe aqui se relaciona com essa e como é que essa classe se relaciona com essa. Então, essa integração que vai acontecer aqui, vou tentar fazer aqui de uma forma que bem ilustrativa. Vou simplificando aqui. Vou botar aqui integrante, você já sabe o que é integração. Bora. Tá. Então, nós vamos ter essa integração de uma classe com a outra para me poder ter esse retorno. Observe aqui. Vamos lá. Vamos entender o conceito, né? O teste de integração ele surge como uma etapa subsequente ao teste unitário. Ou seja, primeiro eu faço o meu teste unitário e depois, ou seja, subsequentemente, né, vem o meu teste de integração. Ele é focado na integração entre componentes, olha aí, componentes ou módulos integrados. Uma definição aqui, ó, caracteriza este teste como a verificação das interfaces e integrações entre componentes integrados para assegurar que cooperam conforme o especificado. Esta modalidade ela aborda problemas emergentes que não se manifestam durante o teste de unidade isolada, tais como incompatibilidade, violação, né, e problemas de tempo. Tá? Então, olha aí. Seguindo aqui, a literatura especializada descreve, né, diversas estratégias. Dentro dessas estratégias tem a questão da incremental, tem essa Big Bang, né, que é todos os componentes, ou seja, eu tenho aqui um sistema, dentro desse sistema eu tenho aqui dois módulos, e eu vou testar os dois módulos, ou seja, um Big Bang. Ou então, digamos que tenha eu tenho mais de um teste aqui, tipo, mais de um módulo. Eu tenho meu sistema, eu tenho aqui um módulo, dois módulos, três módulos. Ao invés de fazer o Big Bang, que é todos os módulos, eu vou testar primeiro aqui esses dois, integrou, eu vou fazer o meu workflow, né, o meu teste.
E aí eu tenho essa questão do top-down ou do bottom-up, né? Que eu vou fazer aqui, digamos que de cima para baixo. Começo daqui, vou para cá, ou de baixo para cima, né? Isso daí, ou eu faço tudo ao mesmo tempo. Pego uma parte daqui, vem para cá, e aí daqui vem para cá, que seria esse sanduíche, né? O sanduíche. Os desafios e complexibilidade. O teste de integração ele apresenta, né, esses desafios, incluindo o gerenciamento de dependências, porque agora, diferente, né, do unitário, que só ele tem, aqui ele tem tudo o que ele precisa, agora aqui eu vou ter que ter uma correlação. O meu A, vamos chamar aqui de módulo A, né? Meu módulo A, opa, vai lá, meu módulo A, e aqui eu tenho o meu módulo B. Agora, eles têm essa correlação. Elas podem ter, né, essa questão do gerenciamento de dependência, essa coordenação entre times de diferentes componentes. Ou seja, digamos que eu tenho uma classe A que faz uma coisa e uma classe B que faz outra coisa, porém, essa outra coisa que ela faz depende da outra classe. Digamos que na classe A eu tenho aqui a soma, né? Eu tenho aqui o método de soma. Vou chamar que eu tenho a função soma. E aqui, digamos que eu tenho um resultado, digamos assim, eu vou chamar aqui de resultado. O resultado. Só que o meu resultado aqui em B, né, ele depende de quê? Ele vai ter uma correlação, uma dependência com essa soma de A. Ou seja, para que eu tenha um resultado aqui, né, de alguma coisa que eu queira fazer dentro dessa função, eu vou precisar desse método de A aqui. É por isso que eu tenho que testar a integração, porque um módulo vai depender do outro, né? E digamos que esse A está importando esse método de uma framework, de uma classe diferente, de algo externo, né? Por isso que precisa dessas dependências. Configuração do ambiente também, né, é uma complexidade, porque ele necessita de ambientes que simulem as integrações reais. Tem, né, às vezes, essa necessidade. Aí também tem a questão dos debugs completos, né, porque a dificuldade em isolar defeitos em sistemas distribuídos. E assim a gente vai entendendo melhor. Então, como eu já expliquei aqui, esse teste vai testar apenas a classe toda, a função ou o método de cada situação aqui, tá? Então, vamos aqui entender que aqui eu não preciso de nada e aqui eu tenho uma correlação. Então, para que vocês entendam melhor, para ficar mais claro, na parte prática vai ficar mais tranquilo. Então, no meu teste de unidade, você vai perceber aqui que eu já escrevo e digo o que eu preciso, qual é o resultado que eu espero nesse relacionamento aqui. Seria a mesma coisa também aqui. Ela segue o mesmo entendimento, né? Porém, né, o que vai acontecer aqui? Eu estou fazendo uma cascata, eu estou passando informações dentro de outras camadas do meu software. Então, para que eu possa ter o resultado, digamos aqui, que eu vou dizer aqui que resultado e vai ser igual aqui. Pera aí, deixa eu só ajeitar isso aqui. Digamos que eu tenho aqui assim. Eu vou passar um parâmetro, digamos, eu vou dizer que dentro da minha classe A, eu não tenho só o método somar, mas eu tenho aqui também outros métodos nessa classe. Eu tenho aqui o subtrair, eu tenho o dividir, vou pegar aqui para ficando separado aqui. Eu tenho o divide e eu tenho o de multiplicação.
Opa. Multiplicação. Tá. Cadê? Somar, dividir. Cadê meu dividir? Sumiu. Deixa eu tentar fazer aqui. Somar, dividir, subtração que sumiu. Tenho a minha subtração. Então, observe uma coisa aqui. O meu resultado, ele espera aqui 3 parâmetros. Eu vou dizer aqui que eu preciso, né, como parâmetro, a operação. Eu vou precisar de um valor de variável, de um valor, né, de um inteiro, um float, e mais outro valor. Observa que nessa minha função aqui, eu vou estar fazendo uma chamada de método aqui. Lá na frente você vai entender melhor essa integração. Olha aí. Quando eu faço essa chamada aqui da minha operação, dentro do meu escopo de resultado, eu vou fazer uma lógica que vai chamar um desses métodos. Então, ou seja, dentro aqui, eu vou instanciar uma classe que vai utilizar esses métodos aqui, e eu vou dizer assim, qual é o método que eu quero chamar através desse parâmetro operação. Digamos que eu quero chamar soma. Então, calma. Se eu quero chamar a soma, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer aqui que é a minha soma, né? Aí eu vou passar 5 e vou passar 5. Esses aqui vão ser os valores que vão estar contidos dentro, né, dessa minha função. Então, eu estou passando esses valores, né, esses parâmetros. Então, quando eu passo essa string soma, o meu sistema, né, ele vai fazer a integração entendendo que a função que eu quero usar é soma. Então, basicamente, esses dois valores aqui, esses dois parâmetros, eles não estarão em si dentro de resultado, mas instanciando, né, passando como parâmetro para dentro de soma. Então, aqui eu vou chamar soma, e vou dizer ó, que é 5 mais 5. E aí, ele vai ter esse retorno, que vai vir de onde? Vai vir daqui, do meu módulo A, do meu objeto soma, do meu método soma. Então aqui ele vai fazer o que? Ele vai vir somar e vai me trazer um retorno. E esse meu retorno vai ser o meu resultado. Olha só o fluxo que ocorreu dentro dessa situação. Então o meu resultado ele vai ser igual a 10, digamos. Então, ó, eu tenho um resultado que é igual a 10. E aqui eu posso dizer assim, olha, escrever uma string, dizer, olha, o resultado da soma é x, é y. E aqui que vai entrar esse teste de integração. Como é que eu vou fazer esse meu teste de integração? Aí, tá mais aqui, tá. Como é que eu vou fazer? No meu teste de integração, semelhantemente usando o unit test, eu já vou dizer que tudo isso aqui, né, eu já vou passar aqui o parâmetro do meu teste, né, então vai ser o meu integration test. Vou botar só teste de integração aqui. Teste de integração. Vai ser igual ao quê? Vai ser o valor, digamos que tudo isso eu disse logo aqui que é 10, né? É 10, que eu estou esperando que o resultado de tudo isso aqui, eu espero 10, tá? E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou passar os valores que vão estar sendo chamados, essa cascata de funções que vai estar sendo chamado.
Então, observem bem aqui. Eu vou dizer que agora eu vou passar dentro, vai ter uma função aqui. Digamos aqui, eu vou botar aqui que vai ter uma função. Essa função vai ser... Deixa eu passar aqui logo o resultado. Mas eu quero ilustrar melhor. Digamos que, ó, do módulo B, para ficar mais ilustrativo. Do módulo B, né, nós vamos estar usando aqui o resultado. Dentro desse resultado, nós vamos estar chamando aqui, digamos que, passando 3 parâmetros, né, soma, o valor 5 e depois mais 5. E a gente vai fechar, né, aqui, tá, como fechou aqui. Então, olha só, o meu teste de unidade, ele está fazendo o quê? Eu estou dizendo que eu espero que seja 10 quando eu utilizar do módulo B essa função resultado, passando para ela que eu quero somar 5 com 5, que isso daqui, tá? Isso daqui, ele pertence, né? Seria uma chamada, tá? Seria uma chamada aqui do módulo A, tá? Então, esse aqui é o meu teste funcional, tá? Esse aqui é o meu teste de integração. Aí, nós vamos também avançar aqui para a gente fechar a parte teórica. Eu vou fazer aqui já uma leitura mais breve, né, para que a gente possa entender os testes de carga e o teste de estresse. Né? E aí a gente já vai para a parte prática, que eu acho que é mais fundamental. Vamos lá. Olha aí. A parte do teste não funcional, o que é que ele vai entender aqui? O que é que ele entende como teste não funcional? Que a gente já vai sair da parte de testes funcionais, onde a gente testa os módulos, testa as funcionalidades do sistema, testa o que é esperado, os requisitos funcionais, e nós vamos para os testes não funcionais. Os testes não funcionais, eles destinam-se para avaliar atributos de qualidade. Olha só, vamos grifar aqui, atributos de qualidade, que transcende o comportamento funcional do sistema, conforme definido pela ISO, né? Estes testes eles avaliam características como desempenho, confiabilidade, usabilidade, segurança e mantenabilidade. Saliente-se que, enquanto os testes funcionais verificam se o sistema faz... Aqui que ficou feio. Ele verifica o que o sistema faz, o que faz, o que deve fazer. Aqui, ó, os testes não funcionais avaliam quão bem o sistema executa essas funcionalidades. Ou seja, a performance, o desempenho. Então, olha só, digamos que eu tenho um cara que corre. Eu tenho aqui um corredor. Esse cara aqui é um corredor. Ele vai ter que correr daqui para cá. Aqui, digamos que aqui seja o ponto A e aqui o ponto B. A função dele é chegar até aqui. Perfeito? Então, ele tem que chegar até aqui. Essa é a função dele. Agora, eu preciso que fazer um teste. Eu já entendi que ele chegou aí. Ele saiu daqui, tá? Ele saiu daqui. Vou pegar ali a borracha. Ele saiu daqui e chegou até aqui. Beleza? Então, ele realizou a função. Então, a função dele... Vou pegar aqui, a função dele está ok. Beleza? Só que os testes não funcionais eles vão avaliar quão bem o sistema executa isso. Ou seja, eu tenho que avaliar como ele foi nisso. Aí, o que eu tenho que avaliar aqui? Digamos, em quanto tempo ele correu? Né? Tipo, ele saiu daqui,
ele saiu daqui, desse lado A, e ele foi para o lado B. Agora, em quanto tempo ele levou isso? É isso que o sistema, é isso que o teste não funcional vai me avaliar. O tempo de resposta, né? Ele vai avaliar o tempo. Olha aqui mais o que ele está avaliando aqui, ó. Ele avalia o desempenho, a confiabilidade, a usabilidade, a segurança, a mantenabilidade, né, desse sistema. Então, ou seja, eu não quero só avaliar o que o sistema faz, mas avaliar como ele faz, de que forma ele chega nesse resultado, né? Tipo, ele ele pode melhorar? Em que ponto ele pode melhorar? Tá, essa função aqui, ela é escrita dessa forma, a metodologia que ela está utilizando vai levar quantos segundos? 10 milissegundos. E se eu fizer de uma outra forma, aumenta a performance do sistema, eu tenho mais velocidade, eu tenho mais ganho. Então, esse aqui vai ser os testes não funcionais. E dentro desses testes não funcionais, nós temos o loading test, né, que é um teste de carga. Ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar o comportamento do sistema sobre condições normais e de pico de utilização, medindo métricas de desenvolvimento como tempo de resposta, né? O throughput, acho que é assim que fala, throughput. Eu não me recordo bem como é que pronuncia, mas eu consigo fazer aqui, peraí. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui rapidinho. Dicente, Não, throughput. Tem uma tradução específica. Throughput. Throughput, não é? Throughput. Tá. Então, ele vai estar avaliando isso, né? Para quê? Para que a gente consiga entender melhor, né? Como é que esse meu sistema ele vai estar respondendo, né, à utilização de recursos. Ele aqui esse pensador ele define o teste de carga como a prática de modelar o uso esperado do software, simulando múltiplos usuários acessando o sistema concorrentemente. Então, ou seja, vamos entender aqui. Aqui nós vamos estar falando de teste, loading test. Loading test. Tá? Esse meu loading test, o que ele é? Eu tenho meu sistema. Vamos tentar usar aqui uma métrica de entendimento. O meu sistema é isso aqui. Tá? Isso aqui é o meu sistema. E eu quero testar ele. Quando eu vou fazer o teste de carga, eu vou colocar nesse sistema uma métrica que está dentro do que eu espero desse sistema. Ou seja, o que de fato ele espera. Digamos que esse meu sistema consiste nessa calculadora, nesse exemplo de calculadora que nós estamos utilizando, ele vai ser colocado no sistema web, vamos chamar aqui do nosso calculadora, ladora.com. Eu vou estar fazendo esse sistema web aqui. Então, o meu calculadora.com, ele foi pensado para ser implementado em uma escola. Essa escola que eu vou estar utilizando, nós temos, digamos que 100 alunos. Então, eu vou esperar aqui, basicamente, um resultado, né? Eu vou precisar aqui de 100 usuários. 100 usuários, digamos, utilizando o meu sistema. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui? Que eu posso ter, né, nesse site aqui, uma relação, né, com esse site aqui, de 100 usuários. E digamos que esses 100 usuários, cada um resolveu fazer 10 cálculos. Né? 10 cálculos. Então, o que eu vou fazer aqui?
eu vou entender que os meus usuários, eles querem chegar, eles vão ter uma utilização do meu sistema A, né? E como eu tenho 100 usuários e cada um quer fazer 10 cálculos, né? Vai utilizar 10 vezes, então eu vou ter aqui, basicamente, que a gente chama de requisições ou uso do sistema, né? Vai estar sendo usado esse sistema 1000 vezes. Então aqui eu tenho 100 usuários para 1000 requisições. Vou pegar aqui. Então, ó, 1000 requisições. Então eu já entendo aqui, tá? Eu já entendo aqui que o meu usuário, né? Eu vou ter 100 usuários, vão ter 1000 requisições. Então, o que eu vou fazer no loading test? Eu não posso pegar no meu loading test e, digamos que, estourar a métrica esperada pelo calculadora.com. Eu não vou botar aqui uma utilização de teste, por exemplo, de 500 usuários para ficar 5.000 requisições. Né? Request, né? Vai ter uma request aqui de 5.000 requests e user de tipo de 500 users. Não posso fazer isso. Por quê? Porque isso vai estar ferindo o tipo de teste que nós estamos utilizando. Você vai perceber que vai ter um estouro, né? Que não é o que a gente quer nesse tipo de teste. Porque, ó, voltando aqui, o teste de carga ele avalia o comportamento do sistema, né? Sobre as condições normais de pico. Ou seja, se é anormal, eu vou usar o que o sistema foi produzido para fazer. A infraestrutura que ele está utilizando dentro da realidade que eu tenho aqui esperada, né? Como já define aqui, a prática de modelar o uso, né, esperado, olha só, isso aqui é importante ir frisando para que você consiga compreender de forma mais abstrativa, digamos assim. Então, é o esperado do software, simulando múltiplos usuários, ó, múltiplos usuários acessando o sistema concorrentemente. O que significa isso concorrentemente? Significa que o número de vezes que o usuário vai estar entre si, eles vão estar competindo ali, fazendo essas requisições. Então, esse é o teste, esse é o loading test. O que eu vou fazer? Eu vou testar o meu sistema, tá? Eu vou testar o meu sistema dentro do que ele se propõe a fazer. Então, se eu vou ter 100 usuários, né, aqui, e eu vou ter aqui 1000 requisições, então eu vou fazer um teste dentro desse esperado, que pode botar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né, mas dentro de um nível aceitável, digamos assim, 10% a mais, 10% a menos, né, ou até no máximo aí 20% seria uma métrica aceitável, a gente consegue ter uma identificação realista do que de fato é o que o sistema vai ser esperado. Então, nós vamos estar fazendo isso utilizando uma ferramenta que é o Apache, né? E a gente vai estar simulando as requisições. Nós vamos estar fazendo essas requests, né? Request aí, com o Apache. Para onde? Para o nosso sistema. Então, isso aqui que nós vamos estar utilizando o nome é Apache Bench. O nome do que a gente vai estar utilizando, da ferramenta que vamos estar utilizando. Tá? Vou pegar aqui. O nome aqui é Apache Bench. É essa ferramenta que a gente vai estar utilizando. O Apache Bench vai fazer as requisições, né, para o nosso sistema e o sistema ele vai devolver isso daqui, né? Se eu faço um request, aí,
Então, eu vou fazer o request. O sistema vai fazer o quê? Ele vai me dar um retorno. Né? Eu vou ter aqui... Oh, meu Deus, que horrível isso. Tá. Eu vou ter aqui um retorno. Para quem? Para quem está testando. Vou voltar aqui, o retorno vai ser uma métrica para o próprio Apache, ele já vai estar mostrando esse resultado para a gente. Tá? Então, qual é o principal objetivo do loading test? A gente vai fazer o que? A identificação de gargalo, a validação de capacidade, a otimização e alocação de recursos e estabelecer a linha de base. Por quê? Primeiro, nós vamos verificar aqui, né, detectar, né, as limitações de performance antes da produção. Então não adianta eu entrar ali, né, dizer que o meu sistema tem aceitação para 100 clientes, né, 100 usuários, com 1000 requests, chegar na hora de não conseguir chegar a isso, essa performance. O sistema travou antes de entrar em produção, ou seja, antes de eu botar o site de fato, digamos que inaugurar o site, a gente já vai ter um entendimento que vai ter um gargalo e a gente já vai trabalhar essa correção. A validação da capacidade, eu vou verificar de fato, né, se o meu sistema ele suporta o volume esperado. Não. Tá, até aqui eu tenho um gargalo, cheguei em 80, pô, o sistema já começa ali, começa a morrer, igual um fusquinha do Papai Tira, que quando chegava ali na ladeira do Chupucu, ele começava a querer morrer, pô. Então eu já sei que eu preciso de quê? Identificar meu gargalo, pô, sei que isso aqui não vai subir essa ladeira, não. Validar minha capacidade, pô, olha, com isso aqui eu consigo chegar até aqui, né? Então, vamos fazer a otimização e alocação de recursos, determinando, né, essa infraestrutura necessária, tipo, ó, beleza, eu cheguei até aqui, para me chegar aqui eu preciso de quê? O que eu preciso mais? Eu tenho que aumentar a memória, eu tenho que aumentar o processamento, o que de fato eu preciso? E tudo isso aqui a gente vai estar trabalhando com o loading test. Estabelecer linhas de base, né, que é a criação de métrica de performance para comparações futuras. Então, ó, eu comecei com o meu sistema aqui, ele obedece X e daqui com um ano novamente nós estamos testando e já está tendo Y, né? Aí, isso é muito importante porque você documenta e diz, ó, meu sistema tem esse retorno aqui, tá aqui e tal. Aí o usuário que comprou seu sistema lá na frente vai dizer assim, ó, cara, mas tá lento o sistema, não estou conseguindo processar. E aí você faz, né? Você vai ter essa métrica, né, de performance. Você vai falar, não, mas o sistema ele foi pensado para 100 pessoas. Você está colocando 200 pessoas. Então, ou seja, o recurso, né, que a gente tem, né, essa infraestrutura, ela foi pensada para quantos? Para 100. E você está usando 200. Então, esse valor aqui vai dar certo e aqui vai dar errado. Basicamente isso, tá? Essas metodologias, né, e abordagem, né, a implementação de teste de carga segue, né, essa metodologia estruturada. Ela modela a carga, né, define, né, a definição dos perfis de usuário e padrão de uso realista, a instrumentação, coletas de métricas e performance durante a execução e a análise do resultado, né? A gente vai fazer basicamente isso. Vamos dizer, olha, eu quero para 100 pessoas, esse aqui é o teste e nós temos esse resultado e cabe a gente interpretar para que a gente possa chegar de fato a uma ideia. Vamos no stress testing, né? Ou teste de estresse. Você entendeu que esse meu sistema aqui, deixa eu só aprimorar aqui. Olha só. Esse aqui é o loading test. Agora nós vamos pegar aqui o stress testing. Espera aí. Não sei se acontece com vocês, mas eu misturo português com inglês muito fácil. E isso quando não vem o espanhol na minha cabeça. Consequência do cara ficar lendo documentação em várias línguas. Isso porque eu não sei ler russo. Se eu soubesse ler um pouquinho de russo, acho que até russo eu misturava. Mas vamos lá. O que é que o stress test faz? Ao contrário, né, do loading test, que ele espera alguma coisa, o stress test ele já rompe, né? Ele vai estressar esse sistema. O objetivo dele é estressar o meu sistema. Então aqui
o meu esperado... Peraí. O meu esperado aqui são 100 usuários, 100 requisições, porém, eu já vou estressar o meu sistema e vou colocar mais. Olha aí, vamos entender aqui. Deixa eu ver aqui o meu timezinho aqui, que eu não posso deixar o meu timezinho passar. Vamos lá, vamos para 1 hora de aula. O meu stress testing, basicamente, ele vai fazer o quê? O teste de estresse, ele submete o sistema a condições extremas, tá? Além dos limites operacionais normais, visando o quê? Avaliar a robustez do sistema e a capacidade de recuperação. Aqui, segundo os dois pensadores, eles dizem o seguinte: teste de estresse examina teste de estresse examina o comportamento. Rapaz, mas ele tá mal torta. Ele examina o teste de estresse, examina o comportamento do software sob condições anormais para verificar como lidar com falhas e se recuperar da situação de overload. Ou seja, eu tive uma sobrecarga aqui. Como é que esse meu sistema vai se comportar? Poxa, ele pegou aqui 500 usuários e 5.000 requisições. Cara, estourou o sistema. A minha infraestrutura. Aí eu vou pensar, quanto tempo esse sistema vai demorar para voltar ao normal? Como é que eu faço isso? É por isso que a gente vai estar utilizando o Stress Test exatamente para avaliar isso aí, né? Essa capacidade de recuperação do sistema, tá? O objetivo específico, né, ele avalia essa resiliência, verifica como o sistema se comporta sob condições extremas, né? Ele identifica ponto de falha, digamos que teu sistema ele está acostumado a ir até aqui, que você imagina, porém, quando você submete ele a falha, ele foi até aqui, né? Então você vai descobrir de fato aonde é que ele vai morrer, esse sistema, tá bom? Ele vai testar os mecanismos de recuperação, validar o procedimento de fallback, né, e recovery, preparar o cenário extremo, né? Ele vai antecipar o comportamento de situações de pico inesperado. Não sei se vocês, imagina aí o Enem, quando sai a inscrição para o Enem, os sites congestionam, porque ele tem excesso de requisição e isso dá um bug no sistema. Então, esse teste de estresse é exatamente para saber com quanto tempo, depois de pegar essa porrada, o sistema vai conseguir se recuperar. E aí, basicamente, né, a gente tem algumas técnicas que a gente vai estar abordando. E a gente vai partir aqui para essas considerações finais e entrar na parte prática. Considerações finais e teóricas. A literatura especializada ela evidencia, né, que os testes funcionais e não funcionais representam, né, dimensões complementares e igualmente essenciais para a garantia da qualidade do software, enquanto os testes funcionais eles validam a correção da lógica do sistema em relação aos requisitos especificados. Os testes não funcionais eles vão estar avaliando os atributos, né, as qualidades que determinam a experiência prática e robustez operacional. A implementação balanceada de ambas as abordagens, seguindo os princípios estabelecidos na literatura da engenharia de software, constitui práticas recomendadas para o desenvolvimento de sistemas confiáveis, eficientes e adequados ao propósito para os quais foram concebidos. Então, basicamente é isso aí, gente. Quero agradecer a vocês aqui nesse primeiro momento, né, que nós estamos aqui finalizando essa primeira parte do vídeo. A gente vai estar interrompendo e vamos fazer a segunda parte, já só com a parte prática de tudo isso daí. Aguardo vocês na parte 2 do vídeo. Falou!